Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, ser todos vocês uma grande bênção em nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o João de Jesus do canal Bíblia barra Bíblia. João de Jesus, Bíblia barra Bíblia. Nesse momento estou entrando na presença de vocês, peço licença e peço permissão a vocês para abençoar vocês com a palavra de Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo é que eu estou entrando na presença de vocês para abençoar vocês. Eu não sou nada, mas a bênção, perdão pessoal, a bênção que vai abençoar vocês é a palavra de Deus. É você ouvir. Se você ouvir esse vídeo até o fim, você pode ter certeza que o que você vai ouvir vai ser para a salvação eterna, para a tua salvação. Não se prenda com as coisas do mundo, com as coisas da carne, com as pessoas que criticam você, que chamam você de crente, chamam você de Bíblia. Mas a verdade é que só você conhece o seu sofrimento, a sua dor, aquilo que você tem passado, a necessidade que você tem tido. Perdão, pessoal. E quantas vezes você tem batido nas portas e não tem encontrado solução? Que portas? Portas de um médico, portas de pessoas que você ouve dizer que cura, que põe a mão em você, que faz uma oração, que faz uma reza e você é curada, né? Você tem se prendido muito com as coisas do mundo, as coisas da carne. As coisas da carne são as coisas que agradam o diabo. As coisas de Deus, as coisas espirituais que são feitas através da palavra de Deus que está escrito na Bíblia, são as coisas espirituais, e essas são as coisas que agradam a Deus, porque é a palavra de Deus. E você, não importa se você tem PhD, se você estudou, se você não estudou, se você não sabe nem escrever a letra A, mas com Deus você pode tudo. Então, eu, João de Jesus, estou falando para você que há solução para a sua vida, há solução para o seu problema, há solução para a doença, para a enfermidade, para tudo. O que você acha que não tem mais jeito, pode ter certeza que tem. E esta solução está em um só, em Cristo Jesus. Não está numa religião, não está numa placa de uma igreja, não. Ela está em Cristo Jesus. E como você vai conseguir encontrar? É só você manifestar o desejo de conhecer Deus, de conhecer o Deus que fez os céus, a terra, o mar e os peixes e tudo que existe, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Quando você manifesta o desejo de querer conhecê-lo, aí ele vai apresentar o seu filho, o Senhor Jesus. Porque foi o que aconteceu comigo. Mas para que eu tivesse esse encontro com Deus, para que eu conhecesse esse Deus maravilhoso, eu tive que ler a Bíblia, a palavra de Deus. Para que Jesus venha se manifestar a nós, nós precisamos conhecer a palavra. E não é só em casa, você tem que ir numa igreja, você tem que buscar o Senhor Jesus. Numa igreja que prega o Jesus vivo, ressuscitado. O Deus vivo. Jesus é o Deus vivo. Ele não está mais naquela cruz. Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele está vivo. Jesus venceu a morte, venceu o inferno. Jesus venceu a doença, venceu as enfermidades. E ele fez isso por mim, fez isso por você. Ou seja, fez isso por aquele que aceita. Porque não adianta também você falar que aceita Jesus e você não fazer nada. Só de boca não. O mundo inteiro, se você abrir... Se alguém perguntar, se eu, por exemplo, perguntar para o mundo inteiro, levante a mão quem aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador. O mundo inteiro com certeza vai levantar a mão. As pessoas vão levantar a mão e vão dizer que aceita Jesus como o único Senhor e Salvador da vida deles. Mas há um esforço. Não é automaticamente, você tem que se esforçar. Mas a verdade é que para você
aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida, você tem que fazer alguma coisa, você tem que abandonar tudo de errado que você estava fazendo, você tem que abandonar tudo de errado que você está fazendo e você buscar a se voltar para o Senhor Jesus. Você buscar alguém que pode falar de Jesus, que pode pregar a palavra de Deus. O Senhor Jesus falou para os servos dele, para os discípulos: ide por todo o universo e pregai o evangelho do reino de Deus a toda criatura. Quem crê e se batizar será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Jesus foi taxativo. Ele não força ninguém. Ele falou: quem crê e ser batizado, quem crê em Jesus Cristo, quem crê no nome do Senhor Jesus Cristo, quem crê que através do nome do Senhor Jesus Cristo você será salvo, né? O nome do Senhor Jesus tem todo o poder. Quando você fala o nome de Jesus, o diabo cai de joelho, o diabo cai por terra. Não adianta você repreender o diabo em outro nome, né? Se você repreender em nome do Senhor Jesus, ele vai sair da sua vida e ele vai cair por terra. Mas para isso você tem que ter vida com Jesus também. Você precisa andar com Jesus, você precisa se afastar das coisas erradas, abandonar as coisas erradas, abandonar aqueles que fazem as coisas erradas, as más companhias, que são aquelas pessoas que só levam você a fazer as coisas erradas, né? Então, o diabo, ele sabe também, ele conhece você, ele sabe se você tem comunhão com Deus ou não. Ou se você está usando o nome de Deus, o nome de Jesus, para se dar bem diante dele, do diabo. Ele vai envergonhar você. Porque se você não tiver, ou seja, se você não tiver vida com Deus, ele vai envergonhar você. Você tem que andar com Jesus, né? E andar com Jesus é você pegar, ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, mas você tem que estar firme com ele em uma igreja, porque é lá que Deus vai usar o pastor, ou o obreiro, ou o bispo, né? E aí ele vai ensinar você, né, a andar com Deus. Ou seja, Deus vai usar o servo dele. Quando você chegar na igreja, se você olhar para o pastor, ou para um obreiro, ou para um bispo, se você vê o homem, se você vê que é o homem que vai lhe ajudar, você está perdido. Mas se você olhar com os bons olhos e ver que Jesus está dentro daquele servo dele, daquele pastor, daquele bispo, daquele obreiro, que Jesus vai te ajudar. As orações minhas são essas: Senhor Jesus, eu peço que o Senhor use o teu servo fulano de tal, ou seja, esse obreiro, ou pastor, para me socorrer, para me abençoar. E ali Jesus vai ajudar, vai usar ele, né? Até o momento em que Jesus possa me batizar com o Espírito Santo, me selar, me renovar, e aí Jesus vai me usar como ele está me usando para abençoar você. É assim que começa. O começo não é fácil, mas você consegue, porque Deus te ajuda. Assim que você se volta para Jesus, que você decide se voltar para o Senhor Jesus, ele te dá a condição. Ele está com você e ele é com você. Eu vou mostrar a Bíblia aqui para você. Olha só, a palavra de Deus. Ela aberta, a Bíblia fechada, é um livro comum. Mas ela aberta, é Deus falando com você. A Bíblia aberta é Deus falando com você. Antes de você começar a ler a Bíblia, você deve fazer uma oração sincera a Deus, pedindo a direção dele, pedindo que ele te ajude, te dê o discernimento para você entender a palavra dele. Ali você põe a mão em cima da Bíblia e você fecha os olhos e você faz uma oração. Pede ao Deus, no nome do Senhor Jesus, me dê o discernimento da sua palavra. Que quando eu ler a tua palavra, assim, do mesmo momento que eu estou lendo, no mesmo instante que eu estou lendo a tua palavra, eu peço ao Senhor que o Senhor me fale, me ensine, me diga, me dê o discernimento da tua palavra, para que eu possa andar com o Senhor, fazer a tua vontade. Essa é uma oração sincera que você pode fazer para que Deus venha abençoar você, para que Deus venha te dar a direção, a mostrar o caminho verdadeiro que é Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? E ele disse também em outras feitas: todo aquele que o Pai me enviar até mim, né, eu receberei. Não tem nenhuma pessoa que Deus tenha enviado até o Senhor Jesus que Jesus não recebeu. Jesus recebeu e Jesus guardou. E guarda, recebe e guarda a mim e a você e a todos. Não importa qual que é os erros que você tem tido.
Mas se você se arrepender e se voltar para o Senhor. O que é se arrepender? O arrependimento significa você abandonar tudo de errado que você estava fazendo. Você parar de fazer aquilo que você estava fazendo. Você estava fazendo de errado. E aí você se voltar para Deus. Você pode até no momento não estar tendo força, mas quando você se volta para Deus, você pede força a Ele e Ele te dá. Jesus Cristo, Ele te dá força, Ele te fortalece. Jesus Cristo é a nossa força, o nosso escudo e a nossa salvação. E agora, pessoal, eu vou fazer uma pequena oração para que Deus venha abençoar vocês. Se você puder e quiser, feche os olhos comigo, porque quando você fecha os olhos para você orar, fazer uma oração diante de Deus, o que é que acontece? Quando você fecha os olhos, você sai do mundo carnal, do mundo físico, e você entra no mundo espiritual, ou seja, você está mais próximo de Deus. E Deus, Ele está ouvindo a tua oração e Ele vai responder. E Ele está respondendo e vai responder. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu, João de Jesus, eu estou na sua presença pela misericórdia do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Peço, rogo e imploro o Senhor, meu Deus, que cada uma dessas pessoas que estão ouvindo, meu Deus, que ouviram e que estão ouvindo, meu Deus, essa palavra, eu te peço que o Senhor dê a eles, meu Deus, a fé que salva, a fé que cura, a fé que liberta e a fé que conquista e a fé que persevera no Senhor, Senhor Jesus, todos os dias da vida dela. Não sei, meu Deus, qual que é a religião dela, mas não importa, Senhor. Mas se ela está ouvindo este vídeo, é porque o Senhor a escolheu, é porque ela se interessa, meu Deus. Então eu te peço que o Senhor, meu Pai Celestial, revele a ela o teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e que a partir de hoje, desse momento, a vida dela seja mudada, assim que ela seja mudada de um novo homem, que essa pessoa seja mudada de uma nova mulher, essa mulher seja mudada de uma nova mulher, assim como quando o Espírito do Senhor veio sobre um profeta do Senhor, antes de Davi, meu Deus, Saul, quando o Espírito do Senhor veio sobre ele, ele profetizou. Ele foi mudado em novo homem, como diz na tua palavra. Então eu te peço que o Senhor mude essa pessoa, transforma ela. Se tem alguma pessoa que está doente, que está pensando que está enferma, se tem alguma pessoa que está pensando, meu Deus, em morrer, em se suicidar, em tirar a própria vida, eu peço ao Senhor que o Senhor envie os anjos do Senhor até ela e que o Senhor mesmo repreenda esse demônio que está fazendo isso, meu Deus, expulsa da vida dela e salva esta alma. Em nome do Senhor Jesus, eu determino que todos eles sejam livres de todo mal. Todos vocês sejam livres. E eu os abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu, João de Jesus, determino ser todos vocês uma grande benção em nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.